Bem, pessoal, nós já conseguimos aqui criar um projeto com a finalidade de ser uma aplicação web service, tá, pessoal? Nós não vamos prover interface gráfica, né, as famosas páginas web. A finalidade aqui é de prover uma API, e essa API terá os recursos HTTPs para ser integrado com qualquer aplicação front-end. Lembrando que a nossa proposta é de prover uma jornada de um sistema de notificação de mensagens baseado nas ordens de serviços realizados pelos seus clientes. Então, o que a gente vai avaliar é que tudo que a gente implementou de agora, né, até esse presente momento, a gente pode considerar que grande parte vai sim ser reutilizada, mas nós vamos criar uma camada a mais de mecanismos que serão disponibilizados via web no protocolo HTTP. E nós chamamos essa camada de controller, tá? E aí o que é que eu posso fazer de antemão? Eu vou criar aqui um controller e esse controller ele está relacionado a todas as nossas operações. Então a gente tem serviços, cadastros, ordem de serviços e outras partes da nossa aplicação que farão a composição da nossa aplicação como um todo. Então, como sempre nós já vemos evoluindo, né, desde o JPA, desde o JDBC, a iteração da nossa entidade serviço, nós vamos criar o nosso serviço controller. Então, tudo que a gente precisar disponibilizar para a web, baseado neste serviço, seja incluir um serviço, consultar um serviço, alterar este serviço, vai ser através deste controller. Então, grande parte das operações de controller, ele tem uma singularidade com o CRUD, mas ele não é o CRUD, tá, pessoal? O CRUD são operações de banco que a gente realiza. O controller, ele precisa simplesmente disponibilizar que esse CRUD será realizado via HTTP. Então, a gente vai fazer aqui uma analogia de como seria o mapeamento deste nosso controller, considerando que a gente tem um objeto serviço para ser interagindo, né? Está interagindo em um banco de dados. Então eu tenho aqui o nosso serviço controller, ok? Mais uma classe, ele já está pedindo para adicionar aqui no Git. Então eu estou salvando aqui, né? E o que a gente pode mencionar é que sim, esse nosso controller ele vai poder salvar. Vou colocar aqui só alguns métodos, né? Ele vai poder alterar. Ele vai poder buscar um serviço, né? E aí ele vai retornar alguém, né? Vamos já falar sobre isso, ó. Buscar, certo? E aí quem é esse alguém? Ainda nós não temos uma classe que representa, né? Vamos colocar object, que é o pai de todas as classes. Vou colocar return nulo, por enquanto, ok? E também nós vamos listar todos os serviços passando uma condição ou todos que existem no nosso banco de dados. Então, eu vou colocar list, chamado de listar, ok? Então, mais uma vez, a gente coloca return null. Então, vou vir aqui e vamos importar aqui o nosso list. Então, o que é um controller, pessoal? Nada mais é do que uma classe com métodos correspondentes e que a partir de agora esses controllers terão anotações que vão dizer: você não é uma classe comum, você é uma classe HTTP e uma classe que tem finalidade de dispor, né, requisições HTTP via REST. Então, nesse momento eu digo, olha, eu quero que esse cara seja um REST controller. Então, temos essa primeira sinalização. Depois a gente vai mencionar que nós iremos informar que esse cara vai ser requisitado, né, através de um mapeamento de requisição chamada de serviços. Então, toda vez que na sua URL colocarmos localhost 8080 ou a sua porta /serviços, algum desses métodos serão executados na nossa aplicação. E aí, como é que a gente distingue esses métodos de agora em diante? Então, o primeiro método que a gente tem é o post. Então, a gente tem um post map.
Então, quando você chamar uma requisição HTTP mencionando o verbo post, por isso é que é importante a gente entender protocolo HTTP e verbos HTTP, automaticamente esse método será acionado. Para nós alterarmos, eu tenho o put mapping, ok? Para buscar, eu tenho o get mapping, ok? E para listar, também eu terei um get mapping, que é finalidades de obter, né? O get, ele tem a finalidade de obter informações do nosso back-end. Como é que eu vou distinguir um pelo outro? Através de sufixo nas nossas requisições. Então, imagina, fazendo uma analogia aqui, ó, entre esses dois métodos, tá? Nós temos aqui que a sua requisição é http //localhost 2.8080 serviços. Serviços. Então, esse localhost serviços, todos eles chamariam um desses dois get, tá? Então, quando eu digo serviços no verbo get, ó, vejam só, automaticamente ele tem que selecionar um dos dois. E aí, para que haja essa distinção, o Spring ele tem essa notação chamada value. Vejam só, dentro do getMap eu posso dizer que ele vai ter um value ou um path. A gente pode sugerir também como um path. Então eu venho e digo, todo mundo do tipo get barra serviços barra uma propriedade que eu vou chamar ID, certo? Eu vou conseguir fazer a distinção. Então, se for serviços, chama o método listar. Se for barra ID, e esse ID é um numérico, 1, 2, 100, né? Eu vou conseguir chamar este método. E como é que eu vou obter este resultado? Através de uma notação chamada pathVariable, que ela vai dizer que o caminho variado desta nossa propriedade ID vai preencher este parâmetro do tipo ID, que é inteiro, né? Com a nomenclatura ID inteiro. Então, pessoal, nesse primeiro momento, a gente tem que ter essa percepção de montar as nossas requisições HTTPs mediante aquilo que for solicitado pelos nossos clientes e também baseado nas convenções. Para concluir, a gente vai chamar aqui o post mapping, e esse post mapping ele sempre vai receber um body, no caso o nosso usuário ou o nosso serviço ou o nosso cliente e assim por diante. Desta forma também teremos o put mapping. Então, para eu dizer que um objeto precisa ser recebido numa requisição e ele vai ser transformado em um objeto diretamente da nossa aplicação, porque tudo é JSON, né? A gente precisa fazer essa conversão. Basicamente, você consegue através dessa notação request body. E aqui vem seu objeto, que eu vou colocar object. Seu objeto, tá? Então, desse caso, a gente tem serviços. Então, a gente vai criar uma classe serviço para representar o corpo da nossa requisição post. Então, eu vou vir aqui. Também o nosso put vai receber um body. Então, colocaremos dessa maneira. Então, o que eu posso mencionar para vocês nesse primeiro momento é que todas as requisições HTTPs, elas são vinculadas a uma rota ou a um sufixo mediante a nossa aplicação. Depois, a gente determina os métodos baseado nas convenções, tá? Esses métodos possuem parâmetros que são parâmetros de corpo, né, do body, pode ser parâmetros da nossa requisição ou sufixo da nossa requisição, como eu mencionei para vocês. Ou, por último, eu posso passar filtros passando o famoso query params. E aí, esse query params, ele é mencionado da seguinte maneira. Então, vamos colocar aqui a última representação, né? Então, quando eu digo serviços, que eu coloco um ponto de interrogação e eu digo que o nome do serviço é igual a lavagem, né? Um exemplo. E aí você vai determinar no seu banco se é o like ou se vai ser o nome exato, certo? Como é que eu passo esse parâmetro aqui e que ele consiga ser interpretado
pelo o Spring? Muito simples. Dentro do nosso projeto aqui, do nosso método, eu coloco aqui a anotação request parent. Então, vem aqui, ó, request parent, e aqui eu vou colocar o nome do parâmetro que vai ser recebido através do nosso atributo aqui, do tipo correspondente. Então, eu vou colocar string nome. Então, dessa forma, quando você fizer uma requisição get, vejam só, baseado na tua URI ou no teu recurso, passando o ponto de interrogação, vocês vão obter através dessa anotação request parent. Lembrando que aqui é o nosso path variable, ok? Que eu vou variando o nosso paths, vejam só. E aqui eu estou criando um conceito de query parents. Então, muito cuidado ao confundir essas duas anotações e a representação da sua requisição. Então, esse vídeo é mais ou menos para ilustrar para vocês essa massa de estrutura que a gente vai apresentar nesse primeiro momento, para que nos próximos vídeos a gente de fato consiga fazer toda a jornada de persistência via requisições HTTP. Nos vemos nos próximos vídeos, pessoal.